Então essa questão eu vou fazer cada afirmação separadamente, tá? E essa primeira aqui eu vou fazer de duas formas diferentes, tá? A primeira é um método um pouco mais analítico, talvez, é aquilo que o examinador espera que você faça, tá? Percebe? Você não tem como juntar aqui no numerador nem no denominador, porque você tem uma adição e uma subtração, respectivamente. Então o que você tem que fazer é usar fator comum. Então vamos olhar o numerador. Entre o 7 elevado a n menos 2 e o 7 elevado a n menos 1, qual é o menor? O menor é o 7 elevado a n menos 2. Então é isso que a gente vai colocar em evidência. Coloca em evidência, abre o parêntese aqui. Agora a gente tem que pegar cada termo e dividir pelo fator comum. Então eu vou pegar aqui, ó, o 7 elevado a n menos 2, que é o primeiro termo, e dividir pelo fator comum. O que eu faço? Eu mantenho a base e subtraio expoente, ó, n menos 2 menos n menos 2, fica n menos 2 menos n mais 2, que fica 7 na zero. Claro, isso é igual a 1. Por quê? Porque é um número dividido por ele mesmo, né? 1 mais. Agora o 7 na n menos 1 divide pelo 7 na n menos 2. 7 na n menos 1 divide pelo 7 na n menos 2. É divisão de potência de base igual, eu vou manter a base e subtrair expoente. Eu pego o primeiro menos o segundo. Já vai percebendo uma coisa. Esse n menos n se anula, então esse n vai se anular com esse n aqui, e aqui fica menos 2, fica mais 2. Menos 1, 1. Então aqui, ó, 1 mais 7, porque 7 na primeira é 7. E aqui no denominador, entre o n menos 2 e o n menos 3, o menor é o n menos 3, 7 elevado a n menos 3. Vem cá. 7 elevado a n menos 2 divide por 7 elevado a n menos 3. Divide por 7 elevado a n menos 3. Agora, eu espero que você já esteja notando o seguinte, tá? Eu vou ter que manter a base e fazer esse expoente menos esse. Então eu já vou fazer o seguinte, olha. N menos n é 0. E menos 2 menos menos 3 vai ficar 1. Ora, o que aconteceu ali ficou menos 2 menos menos 3, fica menos 2 mais 3, 1. Portanto, a divisão desse termo por esse aqui fica 7 na primeira potência, que é 7. Menos 7 na n menos 3, divide por 7 na n menos 3, é um número dividido por ele mesmo, que é 1, tá? E a gente quer saber se isso é menor que 8. Agora eu posso dividir esse termo por esse, tá? Porque esse termo está só multiplicando no numerador, esse está só dividindo no denominador, então eu posso dividir esse por esse, e eu acabei de fazer essa divisão, isso é igual a 7 na primeira, tá? Então aqui você tem 7 na primeira potência, que é 7, esse parêntese aqui, 8, e aqui 7 menos 1, 6, menor que 8. Uma coisa que você pode fazer aqui é fazer realmente o 7 vezes 8, que é 56, e dividir por 6, ver se isso é menor que 8. Vamos lá. Você concorda comigo que isso aqui vai ser um pouco maior que 9? Eu não preciso nem fazer a divisão. Como 54 dividido por 6 é 9, 56 dividido por 6 é um pouco maior que 9. Isso aqui vai ser inclusive 9,333, se você fizer a divisão. Menor que 8, você já percebeu que isso é falso. Agora, eu vou apagar aquilo ali e fazer da segunda forma, tá? Bom, a questão fala que isso tem que valer para qualquer n, e de fato, para qualquer n, esses dois aqui sempre vão se dividir e o n some, tá? Então, se vale para qualquer n, isso tem que valer para algum n que eu escolher, certo? Então eu posso atribuir um valor para n e ver se isso vai dar verdadeiro ou falso, certo? Bom, aliás, se isso der verdadeiro para esse n, na verdade eu não tenho certeza que ele vai funcionar para todos, tá? Eu sei que funciona para aquele valor. Se falhar para um valor de n, eu sei que essa afirmação já é falsa. Não é o melhor jeito de fazer, tá? Mas se a gente não sabia fazer isso, pelo menos é uma forma da gente ter um palpite, tá? Bom,
que valor que parece interessante eu supor para n? Geralmente eu suponho zero, mas qual que é o problema? Se eu colocar o zero, aqui eu vou ter expoente negativo, aqui também, aqui também, aqui também. Então, para eu evitar ter expoente negativo, eu vou supor n igual a 3. Olha que interessante, olha o que vai acontecer quando eu colocar 3 para o n. Aqui eu vou ter 7 elevado a 3 menos 2, mais 7 elevado a 3 menos 1, sobre 7 elevado a 3 menos 2, menos 7 elevado a 3 menos 3. Eu quero saber se isso é menor que 8. Detalhe importante, o valor que eu coloco para n tem que ser o mesmo n em todos os termos. Eu não posso colocar um n igual a 2 aqui e um n igual a 3 aqui, tá? 7 elevado a 3 menos 2, isso aqui é 7 elevado a 1. Aqui é 7 elevado a 2, 7 elevado a 1 e 7 elevado a 0, menor que 8. Olha que interessante. Isso aqui é 7 mais 49, 56. Isso aqui é 7 menos 1, porque 7 na 0 é 1, né? Sobre 6. É exatamente a divisão que a gente tinha chegado aqui. Tá? Então assim a gente vê que isso é falso. Agora eu vou apagar o quadro para fazer a segunda afirmação. A gente começa calculando o valor desse n. Esse expoente 1/3 eu vou transformar na raiz cúbica de 27, tá? Porque ficaria 27 na primeira, né? E aquele 3 vem aqui para fora. Esse número decimal a gente vai escrever na forma de fração, né? O período é 7, então fica 7 sobre 9, dividido por 5/18. N igual, raiz cúbica de 27 é 3, menos 7 nonos, dividido por 5/18. E, então a gente vai fazer o seguinte, ó. N igual 9 vezes 3, 27, menos 7, 20. 20 nonos. Dividido por 5/18, como é que a gente costuma fazer a divisão de fração? A gente multiplica pela segunda invertida. Então já vou inverter aqui, ó. Multiplicado por, inverteu, 18/5. Ora, eu vou simplificar isso aqui, então o 18 dividido pelo 9 fica 1 e fica 2. O 20 dividido pelo 5 fica 1 e fica 4. Então no denominador ficou 1 e no numerador fica 4 vezes 2, 8. Então é 8 sobre 1, que é 8, né? Bom, então a gente quer ver se isso aqui se verifica, se 4 elevado a 1,5 é igual a n. Bom, o 4 é 2 ao quadrado. Então isso é 2 ao quadrado elevado a 1,5. E eu quero saber se isso é igual a n, que eu acabei de calcular que é 8. Aqui eu vou manter a base e multiplicar expoente. 2 vezes 1,5 é 3. Ora, e 2 na terceira é 8. Então isso é verdade, essa afirmação é verdadeira. Agora, com sua licença, eu vou apagar o quadro para fazer a última afirmação. Como é raiz quarta com raiz quarta, a gente pode multiplicar. Nosso resultado vai estar dentro de uma raiz quarta também. E aqui o que a gente vai fazer, ó, é isso multiplicado por isso. E lá vamos nós. 8 vezes 8, 64. 8 vezes menos 4 raiz de 3, menos 32 raiz de 3. 4 raiz de 3 vezes 8, mais 32 raiz de 3. E 4 raiz de 3 menos vezes menos 4 raiz de 3 fica menos 16 vezes 3, certo? Fica menos porque é um positivo multiplicado por negativo. O 4 vezes 4 ficou 16, e a raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. Raiz quarta de 64 está aqui, continua padrão por enquanto. Esses dois termos se cancelam, menos 48, porque 16 vezes 3 é 48. Isso aqui é assim, raiz quarta de 16
E a raiz quarta de 16 é igual a 2, tá? Porque o 16, se você decompõe, divide por 8 é 4, divide por 2 é 8, divide por 2 é 4, divide por 2 é 2, divide por 2 é 1. Então isso daqui é a raiz quarta de 2 na quarta. Você corta aqui, corta lá, fica 2, que é um número primo, então a afirmação é verdadeira.